Meus amigos apaixonadores, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês. Sábado, mais um programa, Carlos Henrique, e nós escolhemos hoje um tema que eu espero que vocês gostem, porque eu sou um que me declaro apaixonado. Aliás, quando criança, os meninos, todos curtiam a mesma coisa. Era o futebol, eram outras brincadeirinhas, mas a aviação, os aviões sempre nos apaixonaram. Dos pequenos modelos, ao contemplar o céu e vislumbrar a passagem deles por algum momento, vinha um sonho, vinha uma situação de magia. Você queria estar lá, ou queria, pelo menos um dia eu vou voar. Quem não sonhou isso? Pois hoje o programa é sobre aviação. Nós vamos falar um pouquinho da aviação com dois convidados muito especiais. Eu vou ter aqui um cidadão que por 30 anos trabalhou na área, foi profissional. José Américo Cabral Medeiros nos dá a satisfação da sua presença, um aeronauta aposentado, ex-bancário, instrutor de voo e foi piloto de voos comerciais, inclusive internacionais. Então nós temos aqui uma dessas pessoas que vivenciou quase que todos os estágios dentro dessa profissão. E no outro lado, ainda assim com o mesmo tamanho, eu imagino, da paixão, mas levando para o lado do lazer, o Rodrigo Schweiger. Rodrigo que há 20 anos aproximadamente está no movimento do aeromodelismo, brincando disso e agora, pelo que eu sei, já vivendo disso também, já que na sequência torna-se um afazer profissional. Eu estou achando muito interessante. Então nós vamos conversar aqui com um ex-comandante, que é o José Américo, e o Rodrigo, que é o cidadão que todo mundo conhece aqui na região, faz parte hoje, ele é membro do Asas do Vale e é piloto de modelos, e é sobre esse tema que a gente vai conversar aqui a partir de agora. Eu espero que vocês gostem, porque eu espero não babar aqui, tomara que vocês não vejam nada disso, porque quando eu ouvir histórias da aviação, eu vou lembrar dos meus tempos de criança e toda essa coisa lúdica que envolve a aviação, esse romantismo que engloba a aviação em todos os tempos. Quantas histórias! Até hoje, o cinema fatura horrores de audiência e de dinheiro especulando ou trabalhando esses temas da aviação. É uma coisa impressionante realmente. José Américo, muito bom dia. Prazer receber você aqui na página 2. Seja bem-vindo. Bom dia, Roncalho. Tudo bem, comandante? Tudo bem, vamos embora. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Tudo bom. Vamos constituir uma cabine. José Américo sugeriu, vamos fazer disso aqui uma cabine? Então tá, o piloto é o Rodrigo, ele é o copiloto e eu sou o... O que você me chamou de quê? Checador. Checador. Checar os instrumentos, a responsabilidade é... De quem é a maior responsabilidade para começar? Do comandante. Mas eu gostaria de fazer um adendo. O aeromodelismo não é considerado brincadeira. Claro, se dermos um aviãozinho para um filho nosso, um netinho, pequenininho, ali é brincadeira. Certo. Mas, mais acima, o adulto, ele não brinca. Por quê? Porque o aeromodelismo segue as mesmas regras aerodinâmicas e de motores da aviação comercial ou militar. Exatamente a mesma coisa. Você sabia disso, Rodrigo? Não tem diferença alguma. Ele é piloto tanto quanto eu fui. Eu não sou mais. Ele é. Impressionante. Então, tanto que no passado, eu vou falar no passado porque eu represento o passado. Não estou mais na ativa, né? No passado, todos os aeroclubes, eles mantinham o setor de aviação, de aeromodelismo, porque era a semente que se plantava. Os pilotos de aeromodelismo, eles recebiam as mesmas aulas daquele que já estava pretendendo ser piloto dos técnicos, CESA. Então exatamente a mesma coisa. Eu sou obrigado a perguntar para ti, Rodrigo, se com todo esse conhecimento que o José Américo está dizendo que também o piloto profissional tem, não te deu vontade no momento da vida de ir lá fazer o seu brevet, de pilotar de verdade? Sim. Sim. Muita. Vai carregar isso como uma frustração ou está te dando prazer esse tipo de atividade que você tem agora? Não, eu tenho bastante prazer nessa atividade, né?
Não é à toa que eu já estou no aeromodelismo há 20 anos, né? Contanto que foi para o lado profissional também, como você já citou, né? Hoje eu atuo na área de operação de Vante, né? Que é veículo aéreo não tripulado, né? Que digamos que à primeira vista é um aeromodelo, né? Só que com uma tecnologia embarcada muito grande, né? Com sensores multiespectrais e digamos também para detecção de pragas e outras coisas. Então, assim... Depois vamos falar um pouquinho disso, porque hoje você representa a R2 Imagens, né? Então, assim, tá aqui na camisa. Isso. Mas, assim, eu já tive muita vontade e a ideia minha é para esse ano colocar em prática também. Já há anos atrás eu tentei, mas até por motivos até na época financeiros, não consegui realizar esse sonho, né? Esse meu ideal que eu queria. Esse sonho ainda existe. Mas, com certeza. O que existe ainda do ex-piloto que você carrega até hoje? Afinal de contas, você viveu 30 anos lá pilotando. O que existe em mim? O que existe em você do piloto ainda? Saudade? Saudade não tem idade, né? Normalmente a gente tem a qualquer momento. Toca uma música, você lembra, você tocou lá no Canadá, em Paris, ou em Teresina, sei lá o que for. Sempre há alguma coisa que me faz lembrar a aviação. Foi uma vida, né? Foi uma vida. Mas o que me dá saudades é daquela convivência entre tripulantes, em que uma tripulação inteira sai do Rio de Janeiro, decola, vai para Salvador, passar 3 dias em Salvador, 2 dias, vão para um hotel, vão jantar juntos, vão conversar, aquela convivência que é completamente fora da normalidade do cidadão comum. Aquele glamour que o cinema mostrou em Pegue-me se for capaz, existe de fato? Eu não posso falar que exista, mas eu posso falar que existia, porque era outra época, né? Muito bom. Era uma época em que realmente havia glamour. Vamos começar pelo uniforme dos pilotos. O uniforme dos pilotos, na década de 30, 40, quando começou a surgir o Zeppelin e outros aviões comerciais, eles foram copiados da Marinha. Os galões, o uniforme azul marinho, o cap, foi copiado da Marinha, porque não havia uma referência para a aviação, então foi copiado. Este uniforme, na época, o próprio Hollywood fez transformar em algo glamuroso, e realmente havia isso, né? Um piloto que descesse do avião num aeroporto qualquer era motivo de olhares de vários... Acompanhado de belas aeromoças na época, hoje comissárias. Belas essa imagem sempre ficou, né? Sim, sempre fica, né? Sempre fica. Nós vamos continuar essa conversa, eu vou dar uma paradinha agora, mas essa conversa vai rolar ainda, a gente tem muito papo para falar a respeito da aviação. O tema que a gente escolheu hoje, com 2 convidados, um piloto de aeromodelismo, e ele avançou, ele tem hoje aqui, detém ele, o sócio dele, de um potencial tecnológico interessante nessa área, e o outro, José Américo, que pilotou por 30 anos e que vai falar um pouquinho mais do seu trabalho. E nós vamos aqui também, você que gosta, vamos falar um pouquinho dos aviões que mais chamaram a atenção ao longo da história, do Zeppelin, do Hindenburg, que foram os dirigíveis, avançando pela guerra, os aviões que ficaram marcados por combates incríveis, por situações incríveis, aos modernos. E a mais recente notícia é o fim do A380 em 2021, sai da linha de produção. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito desse tema. Meus amigos, queria convidar vocês, olha, nós temos nesse ano de 2019 em Timbó, a comemoração dos 150 anos do município. Timbó Sesc Centenário, é uma data maiúscula. A gente tem o Cultura Rock nesse final de semana agora, que abre esse evento. Temos eventos grandiosos programados, vem aí uma exposição industrial que fazia muito tempo não ocorria e Timbó tem um potencial impressionante para isso. Outros eventos como a Feira do Livro, enfim, Fescate, uma série deles, fora os da iniciativa privada que também virão se juntar. Está chegando aí o Carnaval Aventura. Timbó, uma festa, um momento para guardar para a história nesse ano de 2019 com o Sesc Centenário. Timbó, uma cidade para todos. Venha nos visitar. Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina.
Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Cicobi Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos voltando aqui na página 2, batendo um papo sobre aviação, as histórias românticas, já falamos um pouco a respeito disso, desse glamour todo que envolve a profissão. E a gente está tomando um cafezinho aqui, o Rodrigo não quis, o Rodrigo está em terra, não tem problema, mas o comandante José Américo disse que o cafezinho era indispensável na cabine, é mesmo? É uma norma de segurança, porque principalmente voos noturnos, né, em que acontece realmente o sono. Então, sempre é um comissário entrando de 5 em 5 minutos, 10 minutos com um cafezinho. Ele não pergunta se a gente quer, ele traz. Isso é norma, é para despertar as pessoas. Então fico imaginando, trazendo agora aqui para as rodovias, o motorista não tinha que ter um cafezinho dentro do carro, uma garrafa térmica, uma coisa desse tipo, alguém servindo ele, mantendo ele ligado. Faz jus, né? Toda essa preocupação de pegar no sono, né, José Américo? Passa, sim. Mas então, eu queria que a gente falasse um pouco mais. Olha, o ano era 1934, dia 1º de julho daquele ano. Nós aqui no Vale do Itajaí, nossos antepassados, e alguns estão aí ainda, lembram de um fato histórico. Às 6h45 da manhã despontava sobre as montanhas da Serra do Mar, e mais precisamente sobre Blumenau, um dirigível, o Zeppelin. Era um instrumento da propaganda nazista na época, todo mundo sabia disso, mas enfim, era um feito tecnológico maravilhoso. Depois veio as histórias das catástrofes, dos incêndios todos, mas eu fico imaginando as pessoas, né, olhando para o céu, vislumbrando aquele edifício em movimento, silencioso, ao que parece. Era silencioso, Américo? Necessariamente era? Tinha motores, né? Não era na minha época. Não era nascido. Mas tinha motores, né? Tinha motores. Mas devia ser tipo Volkswagen, né? Um motor daquele tipo, aspirado a ar. Aspirado a ar, assim, muito provavelmente, como o Fusca foi o tempo todo. Mas então, você imagina a cena? E falando nessa cena, qual foi o teu primeiro contato com o avião? Tua primeira cena, contato com o avião, me diga qual teria sido. Primeira cena foi em Porto Alegre, voando para o interior, né, pela Varig, em DC-13, eu lembro até hoje. Eu escrevo no meu livro, que não é um livro comercial, mas é um livro que eu escrevi mais para mim mesmo, em que nesse meu primeiro voo eu achava engraçado que diziam que o avião ia para frente, mas por que as nuvens iam para trás? Lembro muito bem que eu fiz essa pergunta para minha mãe, que estava ao lado, por que as nuvens estão indo para trás? E a balinha também de menta que as comissárias distribuíram. Não era nem comissárias, naquela época era comissário. Era comissário? Comissário. Qual o modelo que você voou? DC-3. Esse foi o primeiro voo que eu fiz. DC-3 perdurou por muito tempo, né? Até hoje ele voa, né, em alguns lugares, principalmente na Colômbia. A Colômbia ainda tem? Tem vários, muitos. É transporte para aquele no meio do mato. O que ele tem de diferente dos outros para durar tanto tempo? E aqui eu vou emendar uma pergunta também. Outro dia houve um acidente com o helicóptero que matou o Boechat. E alguém questionou, o avião é de 1970, a aeronave era de 1975, e alguém disse, não tem nada a ver, o ano não conta, tá bem, tem manutenção, desde que seja um bom aparelho, ele vai voar para sempre. É assim mesmo? Um avião é como um corpo humano, né? Ao longo dos anos vai haver transformação do celular do corpo humano completa. Assim como um avião também, pelas repetidas manutenções, não vai sobrar nada daquele avião inicial. Mas se houver manutenção boa, havendo manutenção boa, é quase que infinito a vida de um avião. Nós temos aviões da Primeira e Segunda Guerra ainda voando pelo mundo.
Qual seria, você tem memória do avião que mais resistiu ao tempo, que ainda voa hoje? Não tem esse tipo. Você tem alguma informação, Rodrigo? Você que estuda avião também? Mas os primeiros modelos, a começar pelo Santos Dumont... Há muitos desses aviões antigos que ainda voam lá nos Estados Unidos, porque há colecionadores que mantêm voando esses aviões. Agora, quais? Eu não sei dizer. Mas o DC-3. O DC-3 foi um avião forte, criado para enfrentar a guerra. Então ele é um avião forte, é bem planejado para pousar em campos os mais críticos possíveis, enfrentar. Por isso que ele sobrevive até hoje. Que coisa impressionante. O avião, ele é o Fusca do Ar, chamado Fusca do Ar. Qual é que fazia Rio-São Paulo, fez por muito tempo? É um DC-3, não? Ali não, ali é um outro. Tantos, né? Ali voou toda a fauna. Ali voou toda a fauna, mas tem um que perdurava assim, que era também memorável, né? De histórias incríveis. Ali voou o Convair, o DC-4, o DC-6, Samurai, Electra. Electra, quis lembrar do Electra, exatamente esse nome. O Faisal, vários voaram ali, né? Uhum. E hoje voa só jato. Né? Ô Rodrigo, as réplicas que hoje tem no aeromodelismo, necessariamente não priorizam um avião moderno. Vocês vão na história também garimpar os modelos antigos e... daí vai do gosto de cada piloto, cada modelista, entendeu? Tem gente que gosta muito dos Warbirds, que é os aviões da Segunda Guerra, né? Daí o P-51 Mustang, o Zero, o F-4U, o Corsair, daí a infinidade é gigante, né? E daí assim, tem desde avião acrobático, que digamos que é o que eu gosto, entende? Avião de acrobacia. Daí o pessoal tem pessoas que voam mais o avião esporte, digamos que não tem, não é um avião escala real, não tem na escala real, entendeu? Também tem esse pessoal aí, mas eu conheço muitas pessoas que são apaixonadas pela escala, que participam de campeonatos. Eu participei uma vez de um campeonato até de escala desse, então onde que é, digamos que o que eles avaliam é a semelhança, né, do modelo com o escala cheia mais próximo. Até o número de rebites que tem lá na fuselagem do escala real, no modelo os caras fazem a mesma coisa. De forma detalhada é extrema. Digamos assim, tem um escapamento, tem a sujeira que saiu do escape. Os caras vão lá e reproduzem a sujeira saindo do escape. Muito interessante, né? Um avião um Warbird, então, que é da Segunda Guerra Mundial, o resíduo que ficou da metralhadora na asa do avião, fazem a sujeira para trás também. Que grande. Eu sei que tem amigos que tem esse tipo de modelo, eu pego no pé dos caras assim, poxa, esse avião é legal, pena que é velho, né? Os caras, fica bravo, né? Só, eu quero fazer um adendo. Ele falou em aviões acrobáticos, né? Normalmente os aviões que ele citou ali são os de guerra, eles são acrobáticos porque eles são feitos para uma acrobacia a mais violenta possível. Certo. Para não haver torção de fuselagem, quebra de asa, enfim, seja lá o que for. O grande, digamos assim, a parte fraca num avião desses, né, é o piloto, a fisiologia do piloto, que às vezes pode não aguentar um movimento tão violento. Mas em princípio não, é regra, todo avião é acrobático, porque todos eles têm os mesmos controles para uma acrobacia. Uhum. Por exemplo, quando foi lançado o primeiro voo inaugural do Boeing 707, num voo de demonstração com o piloto-chefe engenheiro. Esse piloto-chefe engenheiro, claro, acompanhado com a tripulação ali, 3 ou 4 pessoas, ele surpreendeu a todo mundo fazendo um tunô. Nossa! Sabe o que é tunô? Imagino na Feira de Paris. Tunô é a volta assim, né? Volta 360 graus a lateral. O looping já é ao contrário, como se fosse uma roda gigante. Certo. Na Varig nós tivemos um comandante que, por sinal, foi meu instrutor de voo também, muito tempo atrás, que ele fez uma série de tunôs e loopings com o 737 cargueiro. Nossa, cargueiro? Cargueiro. Foi demitido depois quando descobriram. Mas depois foi readmitido porque a Boeing ela foi na análise para saber o que estava acontecendo, porque havia um risco no horizonte artificial, eles queriam saber por que chegaram à conclusão que eram as manobras. A Boeing emitiu um parecer dizendo que o comandante foi responsável, mas extremamente habilidoso.
Quer dizer, usou o equipamento ao máximo, né? E a empresa ficou contente, sem né? um problema qualquer ele fez à noite, sem referência visual. Você fez acrobacia? Nossa, à noite. Claro, fiz sim. Fez bastante? Eu fui instrutor de acrobacia. Na base, assim, da irresponsabilidade ou do treinamento? Nunca fui irresponsável. Não dá para ser irresponsável? Não, nunca fui. Eu sempre fui o máximo responsável possível. Você sabe, José Américo, eu estava relembrando uns fatos aqui da aviação no Vale do Itajaí, né? Houve um tempo aqui, além do Zeppelin que veio, nós tínhamos em Blumenau, o aeroporto Quero-Quero, ele sediava, não diria que eram competições, mas festivais aeronáuticos incríveis. E para cá demandava uma série de aviões. Vinha o clube de paraquedista da cidade de não sei das quantas, vinha o clube do Paraná, de São Paulo, todas as cidades do Rio Grande do Sul vinham para cá. E era num sábado, aquilo era impressionante, você olhava para o céu, era avião de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. E imagina, a região tem uma tradição. E lembro aqui, uma amiga minha lembrou outro dia, olha, dos pilotos que passavam sob a ponte de ferro, da estrada de ferro, no centro de Blumenau, passavam. Isso é uma questão de juventude que faz as piores coisas possíveis. Cruzar uma ponte embaixo é muito perigoso, porque quando cruza ali, ele vai encontrar um colchão de ar. O ar que está embaixo da ponte. Com o cruzamento da aeronave, esse ar vai mexer e muitos morreram por causa da movimentação desse colchão do ar. Olha só. Vários colegas meus lá no Rio Grande do Sul, no Aeroclube, passaram aquela ponte sobre o Rio Jacuí em volta. Eu só olhava de longe e disse, não é meu... Hoje existem competições, né? Que fomentam exatamente esse tipo de arrojo. Mas né? são pessoas que treinam exaustivamente, né? E vocês, no aeromodelismo? Você falou que tem competições, não participa, mas a coisa ainda está forte, o movimento está cada vez maior ou diminuiu já um pouco? Assim, a gente vê que diminuiu um pouco. Diminuiu. Esse, por exemplo, o grupo Asas do Vale de Gaspar, vocês todos parecem que estão ligados a ele lá. Quantos membros vocês são? 132. Ah, mas é consistente, um número bom. Mas já teve 180. Está diminuindo. A mesma coisa você pode ver por Timbó. Timbó, quando eu iniciei no aeromodelismo, nós tínhamos o CAT, que era o Clube de Aeromodelismo Timbó, né? Nós éramos na época em quase 20, né? Então, saiu um, saiu outro, e foi indo, e na verdade hoje, efetivamente, quem voa ainda sou eu, aqui de Timbó. Efetivamente, né? O que você não em Timbó, isso? mas alguns trocaram hobby. O drone tem alguma coisa a ver com isso? Um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho, porque assim, ó, o drone, o multirotor, né, que é o que o pessoal mais está acostumado a ver, é um equipamento de, como tem GPS e vários outros sensores, ele é mais simples de voar, claro. Entendeu? Então assim, ó, o pessoal vai ali no campinho de futebol, decola e tal, é mais tranquilo. O aeromodelismo é mais complicado. Um avião, um helicóptero já exige um pouco mais, muito mais treino, muito mais dedicação, entendeu? Certo. Fazer um intervalo, na volta a gente vai continuar essa história falando da aviação, pegando um pouco de cada um das experiências do José Américo, um piloto de 30 anos, do voo comercial, internacional, inclusive, ao Rodrigo Schweiger, que é membro do grupo Asas do Vale, de aeromodelismo, e que hoje tem uma empresa também, que depois eu vou querer que ele fale um pouquinho do que eles fazem hoje para facilitar a vida das pessoas. É o avanço da ciência, né? Em busca de soluções. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, na sequência dessa entrevista no programa Carlos Henrique, desse sábado aqui na página 2. Eu quero chamar a sua atenção, meus amigos, para um comportamento de cidadania. Tenho sempre cobrado das pessoas em relação ao lixo. A gente viu agora, semana passada, durante essas águas que não são de março verdadeiramente, anteciparam-se a março, mas que no Rio, São Paulo e aqui mesmo. Mas em São Paulo me ocorreu eu vi uma cena que chamou muita atenção. O Tietê transbordando e trazendo para cima um número impressionante de garrafas PET, de lixo de plástico. Quero fazer um apelo aqui em nome do SAMAI, que as pessoas, por favor, utilizem esse programa de reciclagem que nós temos aqui, que funciona tão bem. Toda a área do município, inclusive a rural, é atendida pelo serviço de coleta do lixo reciclado. Tudo isso vai ser encaminhado para que o SAMAI faça leilões e dali, só para você ter uma ideia, no ano passado foi R$500 mil só dali. Então, haja dessa forma. Princípio de cidadania, separe o seu lixo em casa, isso é importante, e não jogue aí nos córregos para
dificultar tudo e parar no mar, onde naturalmente a fauna marinha está sofrendo muito com tudo isso. Pense nisso e vamos cuidar de uma vida com mais qualidade. Uma mensagem do Samay para você. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. CDI Monte Verde, método Montessori de aprendizado. Muito amor e segurança para o seu filho. Meus amigos, estamos voltando aqui na página 2, no programa Carlos Henrique desse sábado, batendo um papo sobre aviação. Nossos convidados, Rodrigo Schweiger, que é do aeromodelismo, e o ex-piloto profissional de voos internacionais, incluídos José Américo Cabral Medeiros. Nos dá um prazer da sua presença aqui na página 2, neste sábado. E a gente está conversando sobre aviação e o melhor de tudo foi quando o Américo já estabeleceu uma paridade entre aquilo que ele sempre fez e aquilo que o Rodrigo faz, que eu pensei que era mais do lado do lazer. Disse, não, as regras são idênticas, a formação é praticamente a mesma de um piloto comercial e de um que comanda os aeromodelos, ou então hoje os drones, até porque a legislação sobre os drones está sendo cada vez mais aperfeiçoada e mais séria, mais rica, né, em conteúdos, né, Rodrigo? Sim. Você tem enfrentado isso? Pode falar assim. As leis aerodinâmicas que envolvem uma aeronave, tanto faz se é um Boeing Jumbo 747 ou um pequeno aeromodelo. Sério? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Vai mudar o quê? Tamanho, potência, alcance, objetivo, por aí vai. Você acha legal essa vinda dessa imposição de leis mais sérias? Sim, com certeza. A gente vê muita gente que compra equipamento e usa com irresponsabilidade, entendeu? Uhum. Então, muitas vezes acaba prejudicando quem, como a gente Vocês trabalha... já denunciam esse tipo de atividade? Vocês mesmos têm cuidado de fazer isso ou não? Não, denunciar não. Denunciar não, mas... Assim, que nem nós, a gente faz parte da Associação Brasileira de Multirotor, né? Que a gente, até eu, Renato, meu sócio, a gente fez parte da fundação dela, né? A gente que ajudou a criar, né? Legal. Então, assim, o que a gente... Poxa, a gente tenta fazer sempre da melhor maneira possível, com total segurança, entendeu? Equipamento pode falhar? Pode. Então, a gente tem que tentar deixar que digamos que assim, essa falha tenta, digamos assim, ser a mínima possível, entendeu? Digamos assim, o equipamento pode falhar, sim, mas a gente tenta daí, então, que ele não esteja sobrevoando cabeça de pessoas, claro, entendeu? Essas regras mais rígidas que estão vindo aí também tem muito a ver com o risco que coloca a própria aviação comercial. Com certeza. Outro dia um drone andou fechando um aeroporto por aí. Sim. Fora a utilização por bandidos, pessoal sim, usando para levar drogas, celulares... Sim. Para as penitenciárias. Na França tem sido uma coisa recorrente. Outro dia acompanhei o noticiário de lá. E isso tudo vai, de certa forma, inibir um pouco esse tipo de ação. Sim. Porque se deixar aberto, vira uma zorra, né? Ah, não, com certeza. É muito simples você botar um objeto hoje embaixo do drone e fazer, digamos que pousar em algum lugar, ou, digamos assim, a gente tem equipamento hoje que ele pode decolar ali fora no quintal e pousar em qualquer lugar que a gente definir, entendeu? Qual é a capacidade de carga de um drone? Porque as pessoas já estão pensando em receber a pizza em casa, aquele negócio todo, como é que tá? Sim, assim, a gente tem equipamento que decola com 10 quilos, para ter uma ideia. Caramba! E a gente tem equipamento que tem alcance de 100 quilômetros.
autonomia para isso, de 100 km, autonomia para 2 horas de voo. Vocês já estão trabalhando, colocando em prática para uma atividade fim realmente o drone? Vocês da tua empresa R2, o que vocês estão fazendo já? A gente há 8 anos está no mercado captando imagem para diversos fins, né? Vídeo institucional, comercial televisão, propaganda, que nem assim, uma propaganda que ficou marcada para a gente fazer foi no Rock in Rio. Certo. Né? Quando teve a última edição que teve, eu fui 2 vezes para o Parque Olímpico gravar para fazer comercial para eles, né? Mas assim, a gente está correndo muito atrás de agricultura de precisão. Agricultura de precisão. Você pode sintetizar o que vem a ser agricultura assim, de precisão com a utilização de drones? Então assim, a gente sobrevoa uma área, nós temos uma câmera que ela se chama uma câmera multispectral, ela trabalha em 5 bandas de cores diferentes, né? Então o que ela faz? A gente faz esse sobrevoo e depois é feito um processamento dessas imagens. Ela faz 5 fotos num disparo só. Uma em cada banda de cor diferente. Uma que é o infravermelho, né? Outra o red edge e 3 cores também que digamos que formam o RGB, que é uma foto normal, entendeu? Então o que a gente faz? Faz sobrevoo, fazendo ele a gente consegue calcular depois o índice de vegetação, curvas de nível do solo também, mas principalmente onde tem praga, onde tem falha na plantação. Ao invés de ser pulverizada a área inteira, pode ser pontual. O proprietário pode ir lá pontual no local já citado, assim, mostrado. Sabe quando você passa do lado de uma plantação, digamos uma soja, até mesmo o arroz. Arroz, para teres uma ideia assim, o arroz. Vai ali pro tiroleses, pro cedrinho, tu olha, é aquele tapete verde. Certo. Vai olhar de cima para ver como é que é. Não é assim? Não é. Aparecem falhas. Falhas na plantação, que nem assim, no caso do arroz, a gente já fez uma vez até um estudo que o cara, mais ou menos, talvez eles não saibam, né? Não sei, eu não tenho contato com o pessoal né, do arroz aqui de Timbó, mas assim, eles têm tranquilamente uns 20% de perda só naquele trator que faz a pulverização dele. Tem uma roda bem estreita, mas vai passando e vai esmagando. Eles têm uma perda de uns 20%. E hoje vocês trabalham nessa área, ou seja, beneficiando a própria agricultura, reduzindo o número de herbicidas e reduzindo o custo. Pesticidas são passados? Isso. Né? Sim, reduz o custo do pesticida, não o custo, a quantidade de que é aplicado. É o mercado que está enxergando horizonte bom lá na frente. Sim. Muito bom. Quero voltar com o José Américo para ele falar um pouquinho. José Américo, qual foi o menor avião que você pilotou e qual foi o maior? Vamos ver, memória aí para funcionar. O Paulistinha. Paulistinha, o famoso Tec-Tec. Antes do Paulistinha, o Piper J3. O famoso Piper J3. Deve ter sido construído em 1940 ou 39, por aí. É o grande avião. Ele voa até hoje nos Estados Unidos. Olha só. Lá nos Estados Unidos, aqueles comandantes da Eastern Airlines, American Airlines... Eles têm um desse para brincar. Eles têm um desse para brincar. Você vai olhar, é um super bem conservado, tal, e com um detalhe. Nada de equipamento moderno a bordo, não. É o originalzinho, reloginho, analógico, etc. O manche, como é que é? Não, normal, é o manche. É a manivela, tipo manivela, ou como é que é? Chama-se palanca. Mas é manche, é nome francês, manche. É assim, né? E o seu maior avião? É um Boeing 707. 707. Era um charmoso demais o 707. Porque depois do 707 eu fui para o 737 e voei 13 anos só de 707. Só de 737. Eu voei 13 anos no mesmo tipo de avião. Eu estive praticamente como um dos mais voados em 737. Olha só. Lembra de quantas horas de voo você tem na carreira? Não tenho muita, não. Não tem? 17 mil, 16. Mas 17, 18... Não é muito. Não, mas o comandante, por exemplo, que eu falei, o comandante Pera, seguramente ele está na faixa de 36 mil horas. O dobro? É o dobro. Tem gente que voa e voa muito, né, José Américo? Eu saí antes da aviação, né? Eu saí antes, eu não fui até o final da aviação. Sim. O que te parece toda essa evolução da aviação mundial? Agora, por exemplo, a A380 foi anunciado essa semana, vai deixar de ser produzido, houve um erro de cálculo. Vamos começar por parte. A aviação que eu voei era a aviação chamada pé e mão. Ou seja, não tinha muito apoio eletrônico e nós tínhamos que interagir com o avião. Se o avião fosse nosso corpo. Hoje o avião ele é praticamente como
o VANT, ele, né? Uhum. Ele é todo à base de computadores, sistemas automatizados. Programa e vai. Praticamente ele vai sozinho. Os aviões hoje em dia já podem decolar e voar sozinho. Decolar do Rio de Janeiro e pousar lá em Roma com um erro de 30 centímetros, digamos, no pouso. Que coisa impressionante. No seu tempo não era assim, né? Não era assim, né? Então a aviação de hoje, eu já não sei mais o que existe, o que é, mas eu acredito que não tenha mais o que era, que você me perguntou logo em seguida, como nós começamos a falar, assim, aquela área romântica. Não existe. Eu não acredito que exista mais, não. De aviação, vamos contar um pouco de uma história assim que ficou muito marcada. Os japoneses e americanos travaram um duelo impressionante. Eu até não diria que talvez não tenha sido a grande batalha aérea, né? Deve ter sido em outro lugar, porque ali os japoneses surpreenderam e eles impuseram aos americanos uma derrota dentro do território deles. Eles utilizavam um Mitsubishi, e a pergunta é, por que a Mitsubishi não faz avião? E na época fazia. Na década de 70, veio ao Brasil uma série de aviões deles, mas para executivos, aviões de pequeno porte, para 8, 10 no máximo passageiros, né? Era MU-362, se não me engano, alguma coisa assim. Voou muito, as empreiteiras naquela época, nos 70, usavam muito esse MU, não lembro mais qual é a designação completa. Mas foi um grande fabricante na Segunda Guerra. Pois é. O Mitsubishi, no Teatro de Guerra do Pacífico, ele até digamos, a metade daquela guerra, ele predominou. Predominou. O que surgiu para combatê-lo? Os novos aviões aliados com, por exemplo, o Corsair F-4U. Era um avião americano, o Corsair? Avião americano. Agora, a fabricação não lembro qual era, não, né? E aí ele competiu à altura e foi... Superior, né? Superior. Era um avião com um desempenho muito superior. O que você chama de superior, assim? O que tinha de deficiência o japonês e o que tinha de eficiência o americano? Isso são características técnicas que eu não posso dizer exatamente o que é. Mas em maleabilidade, resposta aos comandos, resposta ao motor, potência de voo, potência dos motores, teto absoluto, teto de serviço, que é a diferença, o que é teto absoluto e teto de serviço, tá? Teto de serviço é a altitude máxima que um avião pode atingir, programado para atingir sendo operacional, completando 100% da necessidade operacional daquele avião. Teto absoluto é aquele que, eu vou subir o máximo possível. Então você vai subindo, acelerando, dando mais potência, até o momento que a potência chegou a 100%, e o avião não consegue mais subir. Entendi. Todas as forças estão ali equilibradas, ele não consegue ter um desequilíbrio de forças que leve para cima. Pelo que você sabe, qual foi a maior batalha aérea travada até hoje? O que eu saiba foi a batalha ali por Guadalcanal e por aí. Por aí. Mas você falou no Corsair F-4U, a grande história do Corsair é que foi uma das melhores esquadrilhas foi totalmente formada por indígenas Lakota, os Sioux, sei lá, não sei. Olha só. Foi uma esquadrilha totalmente formada por esses índios. Que coisa bacana. Muito bacana. Nunca tinha ouvido isso, não. Muito bacana. Aliás, deixa eu contar que essa entrevista nasceu quando você postou essa semana no Facebook algo a respeito de Pearl Harbor, né? Você falou. Eu tenho atração por Pearl Harbor, eu tenho atração pelo Corsair F-4U, tenho atração pela música que era tocada naquela época. Do Glenn Miller. Glenn Miller. Que desapareceu, segundo dizem, por uma coincidência no Canal da Mancha, né? Canal da Mancha. Eu tenho essa simpatia com essa parte, muito. Eu chego a sonhar. Chego a sonhar com essa parte toda. Passou algum perrengue pilotando avião? Eu imagino que sim, né? Não, muito pouco. A aviação a partir da aviação, a reação com o 707 e o Comet, ele deu a seguinte dedução aos cientistas aeronáuticos: não vão cair mais aviões. Porque ali era assim a celebração da melhor tecnologia. Era o ápice da tecnologia. Mas os aviões continuaram caindo.
Então eles tiveram que refazer porque o ponto fraco era o homem na cabine, né? O homem na cabine. Os grandes erros humanos que levavam o avião a cair. Mas eu não passei absolutamente nada, eu só tive alegria. Nem por a questão atmosférica? Não, eu tive um motor pegando fogo, em que eu tive que... Isso para você não foi nada? Não foi nada. Eu decolando de Porto Alegre para Rio de Janeiro, era um avião cargueiro, e aí estava muito confusa a área toda, com frente fria, os aeroportos fechando e tudo mais, e passando ali por... eu acho que aqui Ilha do Mel, alguma coisa assim, o motor direito ele explodiu e pegou fogo e continuou pegando fogo, mas principalmente na junta do motor, né? Mas era um fogaréu e você tá ali do meu lado, eu olhando aquilo. E não tinha como voltar, porque os aeroportos estavam fechando. E o Rio de Janeiro também estava fechando, Campinas fechando, São Paulo fechando, e a gente prosseguiu para o Rio. E aí, José Américo, e daí? Aí, para completar, aí no nosso sistema eletrônico de navegação, deu pau porque um raio pegou no avião, no nariz do avião, e tudo foi para o brecha. Nós ficamos só com a navegação estimada, ou seja, aquela que você pega uma caneta e diz: estou voando a 300, 400, 500 km por hora, voei tanto daqui para lá, devo estar em cima de tal lugar, mais ou menos. Então não tinha outra solução, a não ser nós estamos chegando em cima do Rio de Janeiro, vamos descer, só que o Rio de Janeiro é um paliteiro, né? Um paliteiro, montanha, montanha. E fomos descendo. Fomos descendo. Quando nós passamos 2.000 pés, 600 metros de altitude, né? Em que a gente diz, nós estamos mortos, porque a 600 metros aqui é o morro mais baixo que tem, né? Abriu assim, de repente nós estávamos em cima do galeão. Essa é a grande diferença para os pilotos de hoje, porque se esses computadores estragam, o avião bate. Como bateu em São Francisco, um avião da China Airlines, como bateu o Air France no Atlântico, porque eles não sabem o que fazer se o sistema para de operar. Ah, entendi. E aí vai de todo o ensinamento dos cursos que você fez. Mas já está terminando, não está? Posso dar uma última... Tá, não está terminando ainda não, eu ainda tenho outra, mas eu queria que você falasse. Não, pelo início você me perguntou qual a maior alegria. A maior alegria é pousar e decolar o avião. Pousar e decolar. Pousar e decolar. Quando você pousa aquela quantidade de toneladas, sabe? E qual é o mais difícil, pousar ou decolar? Sempre vai ser a decolagem. A decolagem é a mais crítica. Porque o avião está saindo de uma inércia zero, aplicando o máximo possível de potência disponível, você está acelerando, tira o avião dentro de certos parâmetros, mas ainda com velocidade muito baixa, que se perder o motor, é uma situação difícil. Ele é programado para isso, mas é uma situação difícil. José Américo, no meu último voo tomei um susto pela turbulência. Peguei uma turbulência sobre Curitiba que era coisa de louco. E uns amigos meus relataram outro dia que pegaram voos incríveis, domingo passado mesmo, de São Paulo para cá, não houve condições de pouso em Navegantes, nem em Florianópolis, nem em Joinville, nem em Curitiba. O avião saiu de São Paulo, deu a volta, voltou para São Paulo. A turbulência medonha. Qual é a orientação para quem não se dá bem com turbulência? A turbulência sempre vai incomodar alguém. Mas tem um momento do dia, horários, onde ela está... Sim, isso sim. Eu sempre aconselho as pessoas no verão voar na parte da manhã, porque à tarde é isso aqui, como nós estamos vendo. Os CBs formando. Os CBs formando convecção ou por alta temperatura, alta umidade, e vão formar aqueles caminhos realmente que são buracos na estrada. Quando a gente está exatamente, quando a gente está num avião, dá a impressão que você está passando uma estrada esburacada e fica a sensação que o avião vai quebrar. Turbulência quebra no avião, não? De jeito nenhum, não quebra nada. Não quebra nada. Ninguém morre por turbulência, a não ser que tenha um ataque cardíaco por problema emocional. Mas um avião não quebra por turbulência. Agora, ele pode ficar muito machucado, porque se passar próximo ou no meio de um CB ou alguma coisa assim, ele pode quebrar vidros, pode amassar a fuselagem, asas e tudo mais, e tornar o voo mais difícil, bem mais difícil, né? Pode perder todo o equipamento eletrônico, por aí vai. Então, por isso que é o radar meteorológico para fazer os desvios necessários.
Vai se acabar um dia com esse problema? Não, a turbulência vai sempre existir. A turbulência sempre mas existe. O equipamento vai evoluir a ponto de um dia superar isso, não? Mas ele já supera. O problema é que há pilotos hoje em dia que desdenham dessa parte do mau tempo. O Air France 447 que caiu no Atlântico, eles desdenharam. Havia uma formação muito grande à frente que outros aviões... a palavra em inglês que a gente usa é detour. Detour significa contornar. Sim. Eles contornaram. Tinha um avião da Ibéria. Não aconteceu nada com eles. Não aconteceu nada. Mas o comandante deixou a ordem para eles, pode ir em frente. E eles racharam, como o tema aeronáutico, racharam um CB, cortaram o CB ao meio. CB que ele fala, essa nuvem cúmulo-nimbus, né? Cúmulo-nimbus, é a mais violenta que cheia de raio, cheia de granizo. Granizo às vezes de 40 quilos lá dentro. Tá brincando? 40 quilos. Uau! Que bom que ele chega esfacelado ao solo, né? Eu fiz uma pergunta para ele, qual foi o maior perrengue que ele passou, e vou fazer para ti uma pergunta dentro da tua atividade. Rodrigo, você já perdeu um equipamento que recém tinha comprado, não? Não. É muita sorte, né? Porque Olha, às vezes você investe ali e vai assim, fazer um voo de aeromodelismo e sim, espatifa. com certeza. Eu nunca perdi. Né? Mas já tem história de drone aí. O pessoal geralmente fala que eu tenho mais sorte que juízo. Né? Então, eu consegui escapar dessa por enquanto. Né? Até hoje deu tudo certo. Mas eu já vi muitos casos. Digamos assim, eu monto todo o equipamento e às vezes um teste não feito em algum equipamento ou alguma coisa que ficou por fazer e acaba acontecendo de cair. Tá certo, então. Gostou das histórias do José Muito. Américo? Vou fazer um intervalo e a gente vem para a última parte da nossa programação, da nossa entrevista de hoje. Eu queria dizer que a Prefeitura de Timbó iniciou o ano com uma previsão de investimentos que ultrapassam 8 milhões de reais na infraestrutura de escolas, unidades pré-escolares e núcleos da educação infantil, que é uma coisa muito boa, convenhamos. A estimativa da Secretaria de Educação é de que os valores sejam investidos em obras físicas nas instituições de ensino da cidade até meados de 2020, e agora até 2020. O objetivo, modernizar as estruturas educacionais e alcançar as 20 metas para o cumprimento do Plano Municipal de Educação. Um investimento em educação, mesmo que seja na estrutura, e por que não, é fundamental que exista. Timbó é uma cidade para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Meus amigos, estamos voltando então para a última parte dessa entrevista. Estamos falando sobre aviação e contando aqui com o José Américo Cabral Medeiros, um cara que pilotou por 30 anos, de pequenos aviões, do Paulistinha a um 707, voou no 737 também, e enfim, 17 mil horas de voo aproximadamente, e ao lado dele o Rodrigo Schweiger, que faz parte, é membro do Asas do Vale, e que não só brinca, não é mais lazer, agora tem uma empresa. Essa empresa vai indo super bem, utilizando aeromodelos ou drones, estão aí fazendo trabalhos maravilhosos.
E dentro de todo esse contexto, falamos do glamour, né, do pequeno avião. José Américo voou do Paulistinha, o 707, e hoje visualiza que lá na frente os voos serão, por exemplo, de São Paulo a Roma, e o avião vai sem piloto e vai chegar a 30 centímetros do local estabelecido, e olhe lá. Então, tem uma revolução ainda acontecendo na aviação que é impressionante. Agora, tem histórias que não só as crianças gostam de ouvir piloto contar, mas os adultos também. E para a gente fechar a entrevista de hoje, nós vamos falar dos OVNIs, os objetos voadores não identificados, que ao longo do tempo criaram um mistério. Hoje existem programas da TV Mundial que têm uma sequência impressionante de registros e que suscitam dúvidas cada vez maiores, mas que ainda falta, né, alguma coisa para provar efetivamente que eles estão aqui a nos observar. Se é que estão, não sei, eu não coloco dúvida não. Aliás, eu coloco todas as dúvidas. Para mim é tudo uma interrogação ainda. Eu acredito, se você quer saber. A tua experiência com o OVNI, qual é, Rodrigo? Ser confundido com o OVNI, né? Como assim? Na época eu decolava, às vezes, para fazer algum teste, alguma coisa, na casa da minha mãe, na época. Então, à noite, tudo iluminado, de um lado para o outro, só vendo luzes. Um dia o pessoal veio perguntar para minha mãe se era eu mesmo, né? Que estava com o equipamento ali, eu estava com medo. O que era aquela luz ali? Eles toda estavam achando que era um OVNI. Estavam achando que era OVNI. À noite provoca naturalmente. Porque de longe não emite ruído nenhum e você fica, né? De longe não emite ruído e só aquelas luzes para coordenação do piloto, né? Esses OVNIs têm aprontado algumas, né? Comigo aconteceu não faz muito tempo, eu estou caminhando lá na minha região, na Mulde Central, local abençoado, e estou caminhando, uma caminhada normal, daqui a pouco um OVNI vem ao meu encontro. Mas assim, raspando a minha cabeça, e o barulho, me assustei. Era um cara desses ciclistas que vêm pedalar para cá, eles vêm para Timbó, na bicicleta mesmo, ele conduzindo, manuseando o OVNI, fazendo fotos, aliás, o OVNI não, o drone, fazendo imagens. Legal isso, né? Sim. Todo mundo usa já. Sim. Imagina como ele capta imagens, bacanas para mostrar, né? Mas eu levei um susto. Agora, falando sério, a sua experiência com o OVNI, José Américo, teve? Sim, claro. Tive. Sim, claro, muitas. Absolutamente natural. Eu tive 4 experiências com OVNIs, sendo a mais close, mais perto foi no circuito de tráfego do aeroporto Santos Dumont em voos de treinamento, isto em 1970. No Rio de Janeiro. Janeiro, em voo de treinamento noturno de pouso e decolagem, quando surgiu a nossa... na perna do vento. Perna do vento é a trajetória que antecede seria a trajetória contrária ao sentido de pouso, né? Tá. Quando surgiu do lado de Niterói uma luz que veio se aproximando de nós e se transformou naquilo que a gente entende como um disco voador. Era uma coisa meio gelatinosa, tal, mas havia uma luz circulando em toda a volta dele e vigias. E em uma das vigias aparecia um ser nos olhando. Nossa! Esse caso eu levei esse caso... Ia fazer essa pergunta, se você... Esse caso eu levei para análise por um cientista da NASA, em que ele fez um estudo intenso e publicou, inclusive, mas eu já perdi esse estudo dele. Foi há muito tempo, em 1970, né? E tive outros. Você tinha um instrutor contigo? Tinha mais pessoas? Eu era o instrutor. Tinha um outro instrutor ao meu lado. Eram 3 testemunhas oculares. 3 testemunhas oculares, sendo que um já morreu, um confirma exatamente tudo e o outro, quando se pergunta, eu não quero falar isso. Mas um susto? Dá um susto? O que deu? Não dá, não há tempo, porque é uma coisa que não dá susto. Mas se sabe, e esse cientista da NASA, o objetivo dele do estudo era a interação desses objetos não identificados com a segurança aeronáutica. Entendi. Porque uma nave ou um objeto não identificado desses, ele induz, em certos casos, a perda de vários equipamentos eletrônicos. Isso aconteceu comigo num avião da Varig, decolando do Galeão, em que nós perdemos todos
ficamos nada, só com a pilotagem manual. E logo surgiu um objeto desse próximo. Foi a sua segunda experiência? Segunda experiência. E a outra experiência, a mais famosa experiência que foi conhecida aqui foi em 1982, com o voo 169, comandante Brito da VASP. Estava até o cardeal Luscheider a bordo, não sei se recordam desse fato. Sim, lembro sim. Mas então, eu queria que você lembrasse o pessoal que esse foi o mais famoso, mas para aqueles que estão me escutando aqui e querem aprofundar mais, eu sugiro que estudem a Operação Prato, chama-se Operação Prato, basta digitar isso no Google, Operação Prato, Coronel Holanda, onde a FAB esteve isso. A outra chama-se a Noite Oficial dos UFOs no Brasil, em que todo o sistema integrado de sindactas do Brasil, os radares, né, de controle aéreo, eles detectaram aproximadamente 8 ou 10 desses objetos voando em altíssimas velocidades, altíssimos, desaparecendo e desacelerando, de repente ficando a velocidade zero parado. Decolaram aviões da FAB de Goiânia, né, de Anápolis e de Santa Maria? Santa Cruz, do Rio de Janeiro. Tá. Eu estava voando nessa noite e eu percebi as iluminações e tudo mais, a fonia, inclusive, eu escutei, mas eu não fui uma testemunha próximo como mas foi uma noite, a noite dos UFOs? A noite oficial dos UFOs no Brasil. Primeira Operação Prato e essa a noite oficial dos UFOs no Brasil, que inclusive deu ensejo que o ministro da Aeronáutica na época fizesse uma declaração pública e perante... Porque as autoridades não queriam falar, nem mesmo a NASA se pronunciava muito sobre isso, né? Não mas sempre estiveram atentos a essas coisas. Sim, e há casos incríveis. Houve na VASP, uma tripulação de um Boeing 737, estava passando o que seria, na época, não era tanto, Tocantins, né? E era de noite. E a comissária foi chamada pelo comandante, o primeiro oficial, para a cabine. Os passageiros estavam dormindo. E, fecha a porta logo e veja. Quando ela entrou na cabine, a cabine estava clara, como se tivesse um holofote dentro deles. E realmente tinha um objeto na frente deles com intensa luminosidade. E ficaram assim meia hora com aquele objeto ali na frente deles com intensa luminosidade. No dia seguinte, eles foram até Belém e voltaram para São Paulo. No dia seguinte, eles foram chamados na operações de voo para relatar e todo mundo ficou surpreso porque eles estavam enegrecidos na pele. Olha só. Enegrecidos, como se tivessem pego um verão inteiro embaixo do sol. Impressionante. A prova acontece de que houve aquela luz. Eles passaram um tempo fora do voo, exames médicos, sem tal, mas ninguém soube do resultado. Isso foi classificado. Para você não tem dúvida? Não, existe. Não tenho dúvida alguma. Existe sim, existe, claro. Claro que existe. Porque um dia eles dizem a razão que estão aparecendo. Né? E volto aos mistérios, né, da aviação, nós estamos encerrando essa entrevista, que para mim foi um prazer enorme falar desse tema. Eu sou apaixonado por isso. Eu acho que eu levei mais de mim, pessoal, do homem que eu sou hoje, da criança que eu fui um dia, eu trouxe para essa entrevista exatamente para tomar conhecimento de histórias como a que o José Américo conta, com a evolução da tecnologia nessa área que o Rodrigo acabou de contar para a gente. Então, estou muito feliz com o resultado dessa entrevista, fico muito grato e quero convidar vocês podem assistir quando quiserem essa entrevista, é só acessar a página 2 no Facebook, enfim, é mais fácil você chegar e acompanhar esse programa, passe para os seus amigos, quem gosta da aviação, acho que vale a pena a gente compartilhar essa matéria, esse programa de hoje. Fico muito grato, José Américo, pela tua presença aqui. Obrigado por ter compartilhado com a gente um pouco da tua vivência, e é de uma particularidade toda, né? Uma coisa tão íntima, tão tua, né? Fico muito grato, José Américo. Rodrigo, da mesma forma, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. A gente conseguiu colocar aqui um piloto para valer no aspecto de trabalho de 30 anos e um piloto de aeromodelismo, hoje desses drones, que é o Rodrigo, mostrando os dois lados, mas dentro dessa área da aviação.
o contexto continua. Então foi um prazer enorme, obrigado a todos, um bom final de semana. No final, aliás, no sábado que vem a gente vai estar de volta com um novo programa. Até lá. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.